Olá, torcedor e torcedor do Fortaleza, tudo bem? Eu espero que sim. Este vídeo, por certo, que será um pouco polêmico, né? Porque eu vou debater aqui com mentalidade, que é um negócio complicado. Mas eu acho que esse debate é importante para a construção também, a meu ver, de uma mentalidade necessária para o crescimento do Fortaleza. Porque isso diz muito sobre o crescimento de um clube de futebol também, né? Evidentemente que eu vou falar muito do que aconteceu no jogo de ontem, né? Da repercussão do jogo de ontem. Porque, na verdade, eu acho que foi um jogo que deixa muitas lições aí para muita gente, para a torcida do Fortaleza, para a comunidade do Orlando PC. Mas as lições elas só têm sentido quando elas são aprendidas, na verdade, né? Quando elas são descartadas, não valem de nada, né? Assim como o sofrimento no jogo, né? Ele importa muito, ele é muito importante quando ele é necessário, né? Quando ele é desnecessário, não tem importância nenhuma. O sofrimento desnecessário é uma grande idiotice, né? Uma grande bobagem achar que sofrimento desnecessário é muito importante. E hoje no Fortaleza parece que há essa mentalidade também, ao menos na comissão técnica, que parece também passar isso para os jogadores. Sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, portanto um vídeo com certo caráter impopular, mas eu tô nem aí para isso, né? Antes disso, contudo, peço sua autorização para falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para quem curte uma aposta esportiva, né, gente? Para quem gosta de uma aposta, né? E eu falo desse patrocinador porque não somente ele é importante para o meu canal, ele está ajudando muito, sempre ajuda muito esse canal aqui, nos momentos difíceis sempre está junto comigo, mas também para você que curte uma aposta esportiva, é uma sugestão também para você pensar em mudar de casa de aposta também. Por que sempre na mesma, né? E por que, em tal caso, não ir naquela que é tida como mais confiável, aquela que vai respeitar você como consumidor de verdade, que não vai ficar suspendendo o mercado, enfim. É uma casa de aposta realmente diferente e que patrocina competições que muitos não dão nem a menor bola, como a Série C do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo que patrocina inúmeras equipes no futebol europeu, inúmeras equipes gigantescas como Barcelona e, por exemplo, e também o Liverpool. Né? Então, se você realmente não conhece, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar. Depois você volta aqui, você cadastrou, volta aqui, pega o código promocional XJOSA, coloca lá, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Aproveita e vai em 2 jogos muito importantes que tem hoje aí. Né? Fechando o Campeonato Brasileiro, a gente tem o Verdão recebendo o Atlético Goianiense nos seus domínios, né? Na verdade, esse jogo aí vai acontecer no Antônio Ascioli, em Goiás, e também tem o jogo esse jogo Juventude, né, contra o Santos, também é um jogo muito importante. Então, 2 partidas para você até fazer uma combinadinha aí. Eu sugiro que no jogo Juventude contra o Santos, no primeiro tempo, não sai mais de um gol. Esse jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, na minha opinião, as 2 equipes vão marcar nessa partida. É a sugestão que eu deixo para vocês aí de aposta. Então, use o link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, se cadastre lá, depois pega o código promocional, XJOSA, coloca lá para você dobrar não somente o valor do seu primeiro depósito, mas também para você notificar para eles que vale a pena investir nesse canal. Ah, mas eu já sou cadastrado assim, usando o seu link. Então, se você for apostar nesses jogos e em outros, use abuso de apostar pela 1xBet, que isso também notifica que vale a pena investir nesse canal, tá bom? Bom, dito isso, vamos então aos comentários sobre o jogo. Eu acho que, às vezes, gente, a mentalidade sobre o que é o Fortaleza, por muitos torcedores do Fortaleza, atrapalha o crescimento do Fortaleza. Ok? Quem é você? Você não é torcedor do Fortaleza, você não é daqui do Ceará, se for assim, então, vão ficar só dentro da bolha, né? É isso que vocês querem? É ficar na bolha? Aí depois, por exemplo, quando tem porrada aqui do Sudeste, vocês vão achar ruim, é isso? Fortaleza é um time de Fortaleza, é isso? Não é um time do Ceará, não é um time do Nordeste, não é o time do Brasil? Fortaleza é um time de Fortaleza, é um time do Ceará, é um time do Nordeste, é um time do Brasil. Que tem, inclusive, torcedores em todos os lugares do Brasil. E em muitos lugares do mundo também. Como, felizmente, alguns ou outros aparecem aqui no meu canal, nas lives, sobretudo, né? Até lá mesmo, no interior da Austrália, nós temos torcedores do Fortaleza. Nos rincões ali da Austrália, nós temos torcedores do Fortaleza. O que significa isso? Isso é sempre um sinal de que do que o Fortaleza mas também do que o Fortaleza ainda pode ser no contexto do futebol brasileiro. Mas esse é um ponto, gente. O que o Fortaleza ainda pode conquistar? O que o Fortaleza ainda pode ser no cenário do futebol brasileiro? Será que vai conseguir ser? Tudo aquilo que poderia ser? Isso depende muito também da mentalidade.
E essa questão da mentalidade é muito complicada, porque, por um lado, se ela for muito, muito otimista, exacerbadamente otimista, ela pode atrapalhar. Mas se ela for também o contrário disso, também pode atrapalhar. Se ela, por exemplo, olhar o Fortaleza como um dos maiores times do mundo, ela vai atrapalhar. Se ela olhar o Fortaleza como um time apenas regional, né? E pequeno demais frente a outros times do Brasil, também vai atrapalhar. Qual é o ponto? Né? Eu acho que numa situação em que a equipe estiver na Série C do futebol brasileiro, olhar para o Fortaleza tem que ser um. Quando a equipe, por exemplo, faz uma campanha de 4º lugar no Campeonato Brasileiro em 2021, é semifinalista da Copa do Brasil, olhar tem que ser outro. Olhar em 2022 tem que ser outro. Mas muito da Série C está na alma do torcedor do Fortaleza ainda, gente. Isso tem que acabar. E quando é que a gente vê isso? A gente vê isso depois de um jogo desse. Depois de uma partida dessa contra a equipe do Avaí, que foi uma partida realmente lamentável da equipe, mas a gente olha para todo mundo comemorando, não o resultado só. Porque o resultado ele tem que ser comemorado. Mas muita gente não fala do desempenho. Ou quando fala, não sei o que, não fizemos um grande jogo. Aquela coisa, sabe, fala o que tem que falar, porque na verdade muita gente parece que quer. E é o encontro também daquilo que dá engajamento. Se você faz um título aqui, se você faz uma abordagem aqui, né, criticando, o torcedor do Fortaleza tende a não apoiar. Não é isso? Eu tenho impedido visualização desse canal muito por causa disso. E claro que eu não estou nem aí para isso, né? Meu canal não faz média com torcida nenhuma, de nenhum time, e nunca vai fazer. Ok? Agora, quando você sempre está vendo só o lado bom da coisa, aí você engaja realmente muito. Porque o torcedor do Fortaleza tem essa dificuldade de ver o lado ruim das coisas, e é necessário ver também. Porque, na verdade, não é ver o lado ruim quando ele está presente, ver a partida ruim quando ela acontece dentro de campo, faz parte de um real dimensionamento do que é a equipe do Fortaleza e o clube do Fortaleza também. Dimensionar é olhar para o todo, de verdade, com franqueza, com objetividade. Isso é dimensionar. E isso nem sempre é feito. Então, a gente olha, por exemplo, a maior parte. E aí, gente, é o seguinte: as mídias alternativas têm o direito de fazer o que quiser, falar o que quiser, postar o que quiser. A questão é que os responsáveis, os produtores de conteúdo da mídia alternativa têm que ter um entendimento também do quanto eles influenciam e do quanto eles podem também melhorar na construção de uma mentalidade diferente em relação ao que é o Fortaleza. É claro que o Marcelo Paes ele pode chegar nas redes sociais e falar, por exemplo, não, estamos perto de se livrar do rebaixamento, não sei o quê. Isso é o presidente, ele vai jogar para baixo mesmo. Porque ele sabe, por exemplo, se ele jogar um pouco mais para cima ali, ele vai ser cobrado. Ele vai sempre falar do mínimo. Ele está errado, ele está na dele. Agora, tem que tomar cuidado para não pegar esse discurso como um discurso tão importante, muito mais importante do que ele é, na verdade. Por parte do gestor principal, tá ok. Por parte de muita gente que influencia, é complicado. Tem que tomar cuidado com isso. O tempo inteiro só se fala, falta pouco para se livrar do rebaixamento, não sei o quê. Isso é mentalidade da Série C, gente. Tem que superar isso daí. E tem que superar olhando para o que é o Fortaleza hoje, que muita gente aqui no Sudeste, muito clube aqui, inclusive, também, tem dificuldade de engolir o Fortaleza, porque sabe o quanto essa equipe é poderosa. Não dá para jogar contra o Avaí. Vamos combinar uma coisa aqui. O Avaí do Lisca. Acordem para a realidade. É o Avaí do Lisca. Não dá para terminar uma partida com 34% de posse de bola no Castelão contra o Avaí do Lisca, gente, e achar que tá tudo bem. Não tem mais uma forma diferente de jogar. É só a única forma. É contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo, vai jogar do único jeito, e contra o Avaí do mesmo jeito também. Não vai encarar. Não vai peitar uma equipe dessa que está lutando contra o rebaixamento dentro de casa. Não vai fazer um jogo de trocação. Não vai ter a coragem de ter a posse de bola. Aí vem a leitura, né? Mas a equipe do Avaí tá com a posse de bola aí para fazer o jogo não acontecer. Mentira! A posse de bola é uma condição para fazer o jogo acontecer. Se ele não acontece, é porque o Avaí não tem competência para isso. E não tem mesmo. E é contra essa equipe que o Fortaleza, na verdade, entrega a bola e fica com medo de jogar. O Avaí estava na dele. Olhem para os resultados dessa equipe fora de casa. Olhem o percentual de posse de bola dessa equipe fora de casa. Jogou confortável no Castelão. A torcida estava morrendo de medo do empate no Castelão.
A torcida estava morrendo de medo de levar gol do Avaí no Castelão. Deixe nos comentários se você discorda de mim. Você que estava no Castelão, deixa nos comentários. Não, eu estava no Castelão. Em nenhum momento eu tive medo de levar gol do Avaí. Deixa aí, então, que eu quero ver. E poderia ter levado gol no primeiro tempo. O primeiro tempo foi pavoroso. Um time anêmico. Aí volta do mesmo jeito. Com seu Otero dentro de campo do mesmo jeito. Seu Crispim jogando nada, absolutamente nada. Aliás, abraço ao Ronald Pinheiro, Langback, que apontou essa questão do Crispim. Qual é o objetivo? Tira o jogador, mudou. O intervalo, tira o jogador. Não, vem com o mesmo time, por quê? O que você quer da vida, Vojvoda? Não tem mais nada de um técnico belcista, ok. A questão do compromisso é o que salva. Compromisso, né? Respeito à instituição, fora isso, não tem mais nada. O técnico virou um técnico bem abrasileirado. Não dá para jogar contra o Bahia desse jeito. E para todo mundo, a questão é o seguinte: parabéns, venceu, ok? Apesar do jogo horroroso, do desempenho horroroso, porque poderia não vencer. Foi por um tris que a equipe conseguiu a vitória. E a abordagem crítica tem que dar conta disso, para tentar educar, porque o Vojvoda já se mostrou um técnico que ele muda a partir da educação que vem nas redes sociais. Vem daquilo que acontece nas redes sociais. Ele mudou o esquema, mudou a forma de jogar, tirou o jogador da equipe por causa disso. Ele não vai reconhecer, mas ele mudou por causa disso. Agora, se ele vai para as redes sociais e ele só se depara com elogios, ele não vai mudar. E vocês não estão ajudando, na verdade, o Fortaleza em nada. Gente, o Fortaleza tem que olhar para o Avaí como um time menor. Ao menos é isso que essa temporada mostra. Vai estar lutando contra o rebaixamento. Esse é um time importante, não sei o que, tá ok. Mas nessa temporada é um time menor. E do ponto de vista mesmo, de tamanho de time, do que já conquistou no futebol brasileiro, não dá para comparar também. Fortaleza é um time que consegue levar 50 mil para o Castelão, 40 mil, 60 mil, tal. O Avaí não é capaz. E não é porque não tem um estádio para isso. É porque não tem o tamanho do Fortaleza. Fortaleza se iguala aos times grandes do Sudeste, no sentido de que essa torcida ela é engajada, ela é poderosa, ela é capaz de levar a mesma quantidade de público dos grandes times aqui do futebol do Sudeste e muito mais público do que algumas equipes aqui do Sudeste. E Fortaleza vai crescer muito mais quando entender isso, que apesar das dificuldades todas que cercam essa equipe, por ser inclusive nordestina, né? Ela tem condição, sim. Ela tem condição de disputar contra as equipes grandes do Sudeste. Enquanto não mudar essa mentalidade, é claro que não tem que ser uma mudança apenas por mudança. Tem que ter investimento em estrutura também. Tem que ter gestão. Agora, investimento em estrutura, em gestão eficiente, são coisas que estão acontecendo hoje no PC. É o que precisa. Um Santa Cruz também tem essa condição. Um Náutico também pode ter essa condição. Mas eles não têm investimento, não têm investimento em gestão, em estrutura. Fortaleza tem. Não pode se comparar com o Avaí. Não dá para se comparar com o Avaí. Se comparar com o Avaí é mentalidade de Série C. É sempre essa coisa, não, aqui é sobrevivência que é importante. Aqui sobrevivência. Olhar para a campanha desse segundo turno, na verdade, tem que ser um olhar crítico e sempre considerar o seguinte ponto. A equipe tem obrigação de fazer um segundo turno importante e tudo que está fazendo nesse segundo turno é pouco diante do que é a temporada, do que foi o primeiro turno. Que foi um primeiro turno vergonhoso da equipe, que ainda está devendo na temporada. Está devendo muito na temporada. Mas basta uma ou outra vitória para começar, por exemplo, o oba-oba. Aí vem sessão de autógrafo, né? E tudo mais. Não dá para sair de um jogo desse com toda essa felicidade. A não ser que seja uma felicidade apenas configurada no alívio. Isso para o torcedor. A mídia alternativa tem que ter uma função, uma obrigação de ser muito mais crítica em relação ao que está acontecendo. E tem que entender o seguinte, foi por muito pouco, foi por um tris. Do ponto de vista mesmo de quem teve as melhores situações de gol, o Avaí era para ter vencido essa partida. Não vai ser porque é uma equipe limitadíssima. E contra a equipe dessa limitadíssima, não pode ter o medo de jogar que o Fortaleza teve dentro de campo, no Castelão, diante de mais de 40 mil torcedores. Não dá para fazer do ambiente do Castelão tão favorável à equipe, um ambiente confortável para uma equipe como o Avaí, pelo amor de Deus, onde nós estamos? A mentalidade crítica ela é vital para a construção de um Fortaleza
muito mais vencedor. Ela é necessária, ela é importante. Não dá para ficar com essa mentalidade derrotista, pequena, minúscula, de que tá tudo bem. Porque, afinal de contas, a gente tá pegando alguma coisa aí que sobra. Não pode ser essa mentalidade, isso tem que mudar. E o clube vai realmente crescer, e a equipe realmente vai crescer, e muito, na minha opinião, porque tem muito potencial para crescer, a partir do momento em que a comunidade de Fortaleza, não somente a equipe e os dirigentes, pensarem muito mais grande, gente, muito maior, conseguir entender o que é o seu time no cenário do futebol brasileiro, que é um time que tem condição de conquistar muito mais, não é um time configurado para ficar lutando contra o Avaí, para ver se quem permanece ou não permanece, e aí ficar feliz porque permaneceu, quando foi um ato, foi obrigação, que venceu sofrendo demais, um sofrimento desnecessário contra uma equipe que é horrorosa, que é a equipe do Avaí. E o Fortaleza correu riscos. E poderia não ter vencido a partida contra esse time horroroso do Avaí. Não dá para ficar feliz com esse desempenho. E este é o momento em que a mídia alternativa também, no geral, tem que ter, na verdade, uma fala crítica em relação a isso. Porque senão é conivente com o que está acontecendo. E essa conivência, eu convido quem a pratica a pensar também sobre a sua mentalidade. Parem de pensar na Série C e olhem para as grandes conquistas possíveis na Série A do futebol brasileiro e do futebol sul-americano.